Meus irmãos, vamos refletir sobre o Evangelho da mulher adúltera, que embora hoje esteja no texto de João, no capítulo 8, os estudiosos são unânimes em considerar que este texto, na verdade, vem de São Lucas. O estilo é de São Lucas, a linguagem é de São Lucas, o tema é de São Lucas, afinal de contas, o Evangelho de Lucas é chamado Evangelho da Misericórdia. Mas a questão que se coloca é, como afinal de contas este Evangelho saiu do texto de Lucas e foi parar no texto de João? Outras coisas surpreendentes acontecem. Esse Evangelho ficou oculto quase um século até parar no Evangelho de João. Só no quinto século ele voltou a ter uso litúrgico. E só 900 anos depois os padres gregos começaram a comentar este Evangelho. A razão, Santo Agostinho explica, é um Evangelho um tanto perigoso porque pode dar mal entendidos. As pessoas podem ler este Evangelho de forma errônea e considerar que Jesus Cristo está sendo conivente e permissivo com a questão do adultério e poderia assim colocar em risco a família cristã. Então a indulgência de Jesus foi mal compreendida. Mas em que parte do Evangelho de São Lucas esse texto se encaixaria e de onde ele foi tirado? Provavelmente do capítulo 21, após o versículo 38. Agora vamos entrar no texto. O versículo 8 fala que de manhã Jesus sai do Monte das Oliveiras e pôs-se no pátio do templo onde ele se põe a ensinar. Então é importante aqui salientarmos que ele está num lugar de domínio das autoridades judaicas. É um lugar então um pouco perigoso para ensinar. De repente aparece um grupo de pessoas, mestres da lei, fariseus, trazendo uma mulher que o texto diz que ela foi apanhada em flagrante adultério. Hipocritamente, eles chamam Jesus de mestre. Olha, se eles quisessem que Jesus fosse um mestre, eles colocariam-se na posição de discípulo, querendo aprender alguma coisa. Mas, na verdade, eles estão armando para Jesus uma grande arapuca. Querem apanhar Jesus. O que eles querem não é tanto apedrejar a mulher, é apedrejar o próprio Jesus. A questão que eles propõem para Jesus não tem saída. Eles perguntam para Jesus se esta mulher deve ser apedrejada ou não. Se Jesus respondesse que sim, ele ficaria desmoralizado diante da multidão que tinha como Jesus uma pessoa misericordiosa e cheia de bondade. E se ele respondesse que não, estão no pátio do templo. Lá estão as autoridades que podem denunciá-lo como se ele estivesse se opondo à lei de Moisés e ele podia sofrer severas punições. Mas Jesus ficou alheio a esta pergunta e se abaixou e começou a escrever no chão. Aí vem uma dúvida, o que será que Jesus estaria escrevendo no chão que vai chocar essas autoridades a ponto de eles perderem a parada? Bom, vamos lá. A hipótese mais ventilada é que Jesus escrevia no chão um versículo tirado de Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. É um texto, então, que faz uma grave denúncia contra os supostos defensores da lei, mostrando que eles não passam de hipócritas. Lembremos que eles estão pondo Jesus à prova. Pôr à prova no Evangelho de Lucas é fazer o papel de tentador, de diabo. Aqui eu devo fazer um parêntese e dar uma explicação sobre o que de fato está acontecendo. O casamento em Israel antigo era feito em duas etapas. Basta lembrarmos no texto que fala da vocação de São José no Evangelho de Mateus.
primeira etapa era o noivado. A noiva ainda permanecia na casa dos pais, mas os pais cuidavam de pagar o dote, e existia uma convivência mais próxima. A segunda parte do matrimônio era propriamente a núpcia, onde os noivos passavam a morar juntos. Na primeira parte deste casamento, se houvesse um adultério, a punição seria apedrejamento. Mas se o adultério ocorresse na segunda parte, é estrangulamento, sufocamento. Então podemos concluir que se trata de uma menina de 12 a 13 anos, que ainda está na primeira fase do casamento em Israel. Não se trata, como os filmes de Hollywood mostram, uma prostituta pública, que geralmente em Israel antigo eram pagãs, estrangeiras, e a lei judaica propriamente pouco se importava com elas, e não podia ser imputada a elas propriamente adultério. Trata-se de um pecado gravíssimo, porque põe em risco o que tem mais sagrado em Israel, que é a família em Israel. Voltamos à narrativa do Evangelho. Jesus continua escrevendo até que eles insistem na mesma questão. Aí Jesus Cristo vai falar para ele: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Pois é, aqui preciso também esclarecermos as coisas. Os filmes de Hollywood mostram assim várias pessoas com pedras na mão e fazendo tiro-alvo na pessoa lá na adúltera. Não se trata disso. Na verdade, as coisas se procediam assim. A mulher era colocada num fosso e uma única pedra, uma pedra com mais de 50 quilos, e que o acusador deveria ser o primeiro a jogar a pedra que já esmagava a mulher. O que Jesus faz aqui é um acréscimo. Quem estiver sem pecado, mostrando que a pessoa tem que ter moral para fazer isso. Mas como Jesus tinha escrito ali no chão aquela frase de Jeremias, eles foram desmascarados. E não se esqueçam que a multidão ali está em volta. E eles então foram tosquear lã e saíram tosqueados. Ou seja, a faca que eles apontavam para Jesus voltou-se contra eles. Depois o texto diz que eles vão saindo, a começar pelos mais velhos. Bom, no texto grego usa a palavra presbíteros, então não é propriamente pessoas com idade avançada, mas se trata de membros do Sinédrio, que era composto de sumos sacerdotes, escribas e presbíteros. Chega ao ponto de ficar somente Jesus com a mulher. E Jesus pergunta: ninguém te condenou? Ela diz não. E Jesus diz também: eu também não te condeno. Vá em paz e não torne a pecar. Jesus propriamente não perdoa a mulher, né? Ele faz algo muito maior. Porque ela foi absolvida já, porque os acusadores já tinham absolvido. O que acontece é que Jesus vai tratar ela com bastante ternura e vai dar a ela uma palavra que leva ela pela vida. Vá em paz, não torne a pecar, porque o preço do pecado é a morte, e Jesus propõe para ela o caminho da vida. Então esse texto não tem nada a ver de Jesus sendo, vamos dizer assim, conivente com adultério. É o contrário. É Jesus propondo um novo caminho, uma nova vida de conversão. Amém.